E por falar em Gabigol, ele postou também nas redes sociais, em seus stories, uma cena da série do Michael Jordan, The Last Dance, que é uma baita série, inclusive. Ele postou a imagem com a mesma frase e falando The Last Dance. E aí tá muita gente ligando ao fato de a final da Copa do Brasil ser a última decisão do Gabigol com a camisa do Flamengo. Eu não vou fazer essa ligação, mas isso aí tem muita gente fazendo essa ligação e de fato a gente sabe que a chance de ser a última dança do Gabigol com a camisa do Flamengo é muito grande. Eu acho muito pouco provável o Gabigol renovar, independentemente de quem vença a eleição em dezembro. Eu acho muito pouco provável. Se eu tivesse que casar um dinheirinho lá na KTO, melhor casa de apostas esportivas do Brasil, eu casaria um dinheirinho com responsabilidade e só para maiores de 18 anos, para não permanência de Gabigol em 2025 no Flamengo. E aí, segundo o jornal Metrópole, a diretoria do Flamengo está surpresa com o fato de Gabigol não ter assinado pré-contrato com outro clube até agora, já que poderia tê-lo feito a partir de julho. O clube carioca só pretende retomar o assunto de renovação contratual com o atacante após as finais da Copa do Brasil. Com todo respeito ao site Metrópole, essa atual diretoria não pode fazer isso. Seria um erro renovar o contrato do Gabigol, sendo que tem eleição dia 9 de dezembro. Estamos no dia 1º de dezembro. É daqui a um mês praticamente a eleição. E aí eles vão renovar o contrato. E se a situação não ganhar, a oposição ganhar? E se a oposição não quiser a permanência do Gabigol? Já fizeram esse erro, entre aspas, com o Felipe Luiz, dando um contrato longo com o Felipe Luiz. Então, eu acho um erro se a diretoria atual renovar antes das eleições. E a gente sabe que o Gabigol não assinou um pré-contrato porque ele está em baixa, gente. Ninguém está oferecendo o que ele acha que pode ganhar ou perto daquilo que o Flamengo dá para ele hoje em dia. Um dos maiores salários do futebol brasileiro. Agora eu vou entrar num assunto aqui que gerou muita polêmica hoje lá no SBT Esporte Rio. A Fernandinha Maia, apresentadora do programa, me perguntou se eu achava que se o Flamengo fosse campeão da Copa do Brasil esse ano, seria um prêmio de consolação. E eu acho que sim, mas não por achar que a Copa do Brasil é um torneio comum, é um torneio qualquer, que não vale de nada. Muito pelo contrário, eu acho a Copa do Brasil um baita torneio, embora esteja abaixo, na minha visão, de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu acho sempre que o Flamengo tem que priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores e depois priorizar a Copa do Brasil, mas a questão não é a Copa do Brasil, é uma baita competição, difícil de ganhar. Inclusive o Flamengo vai enfrentar uma grande equipe na final, que é o Atlético Mineiro. Tem uma premiação milionária, é muito difícil de ganhar. Mas se tratando de Flamengo em 2024, eu acho que será um prêmio de consolação pela forma como o Flamengo perdeu as outras competições. Em relação ao Campeonato Brasileiro, por exemplo, em que momento o Flamengo priorizou, disputou, performou dentro de campo para buscar o título do Campeonato Brasileiro? Em nenhum momento o Flamengo menosprezou o Campeonato Brasileiro. Já na Libertadores, eu nem preciso dizer que a campanha do Flamengo na Libertadores esse ano foi um fiasco, foi patética, foi vexatória. O Flamengo passou na fase de grupos aos trancos e barrancos. A gente vai se lembrar disso. O Flamengo não venceu o Milionários, era um grupo totalmente fácil. Passou em segundo, foi eliminado na competição para o Peñarol em 2 jogos, nas quartas de final, quando o Flamengo não conseguiu fazer um golzinho sequer no time uruguaio. E o Botafogo mostrou que o vexame do Flamengo foi muito grande, quando goleou o Peñarol por 5-0 no jogo de ida, e no jogo da volta teve o luxo de botar time reserva. Então, com todo respeito, não dá para a gente normalizar a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Diante disso, eu acho que mesmo ganhando a Copa do Brasil, será um ano fraco do Flamengo. Por isso que eu acho que será um prêmio de consolação. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Não concordam? Lembrando, pessoal, isso é uma democracia, cada um tem a sua opinião. Não quero xingamentos aí nos comentários, um torcedor xingando o outro, nada disso. Vamos respeitar a opinião de todo mundo e respeitar também quem pensa diferente. Gravando vídeo. Minha irmã me mandou uma mensagem. Outro assunto aqui, galera. Gerson convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra a Venezuela e o Uruguai na próxima data FIFA, nos dias 14 e 19
de novembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Gerson merece, na minha opinião, o melhor jogador do futebol brasileiro. Tem Luiz Henrique também no Botafogo, que também não é nenhum exagero, caso alguém pense nele, mas o Gerson está jogando muita bola e merece muito essa convocação. É ruim para o Flamengo? Eu acho, claro que é. O Pedro se machucou pela seleção brasileira, a gente não pode esquecer disso. Mas a gente também tem que pensar no lado profissional do jogador, que é sempre bom você ser lembrado e defender a camisa da sua seleção, que é o caso do Gerson. Para finalizar nosso vídeo, pessoal, preparação para o jogo de domingo. Alexandre e Davi Luiz estão treinando com o grupo normalmente, uma baita notícia. Não, Davi Luiz é reserva, eu sei, mas é um jogador importante, experiente. É sempre bom ter um jogador desse nível, seja no banco de reservas ou dentro de campo. Já Alexandre, a gente sabe que é titular, até porque o Ayrton Lucas vem fazendo partidas terríveis. E aí, para essa final, a diretoria parece que está desesperada, porque a amiga Paulinha, aqui do perfil do Twitter, Paulinha1895, postou uma mensagem que ela recebeu. Olá, rubro-negro ou rubro-negra. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro nesse domingo, dia 3, às 16 horas, e você, sócio torcedor do Plano Nação Diamante, poderá comprar mais um ingresso além dos as disponíveis no seu plano. Então, bora para o Maraca, que o mais querido conta com o seu apoio. Pois é, acho que o desespero bateu. Quem mandou botar ingresso com valores altíssimos agora tá desesperado, hein, diretoria? Olha aqui, o negócio é o seguinte, jogo importante, jogo decisivo, a primeira final e de volta à Copa do Brasil. De um lado, não tem Daverson. Deivinho não pode jogar a Copa do Brasil porque já defendeu o Cuiabá nessa edição da competição. Do lado do Flamengo, não tem Pulgar, não tem Bruno Henrique e não tem De La Cruz. Olha, eu vou falar pra vocês, viu? São faltas pesadas dos dois lados, assim. O Daverson é porque já jogou a Copa do Brasil pelo Cuiabá. E do outro lado tem Bruno Henrique e Eric Pulgar suspensos e o De La Cruz está lesionado, Pascoal. Você consegue apontar lado a lado as faltas e dizer quem perde mais? É que o Atlético tem se virado bem sem o Daverson na Copa do Brasil. Sim. Né? Agora, o Flamengo perde 3 jogadores sensacionais. Titulares. Eu não sei qual é que o elenco do Flamengo é incomparável, né? Tá engasgado. Bebe uma água aí, Pascoal, para desengasgar, que esse incomparável nem saiu. O Felipe Luiz diz que o time o elenco é enxuto. Faz assim. Fala de novo, fala. Incomparável! O Felipe Luiz não concorda com isso, não. O elenco do Flamengo é incomparável. Eu quis limitar um pouquinho para dar uma moralzinha para vocês não quiseram. É incomparável! Vai, esses 3 então saem. Favorito, Flamengo? Claro, na minha opinião, no primeiro jogo, o favorito no primeiro jogo, quem joga em casa a primeira partida faz o resultado. Incomparável! Então é favorito para ganhar a Copa do Brasil para você? Ozinho, o primeiro jogo determina o que vai acontecer entre os dois. E o primeiro jogo é em casa. E como o Flamengo é incomparável, o Flamengo pode até não ganhar o jogo, mas o elenco do Flamengo é incomparável diante dos outros. E o futebol do Flamengo? Ainda não fluiu, mas e também não fluía com o técnico anterior. O do Atlético está aparecendo melhor. O do Atlético está fluindo melhor. O Daverson faz falta. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que o time do Flamengo, em casa, jogando... Não vai jogar Eric Pulgar, não vai jogar Bruno Henrique. 2 suspensos e a probabilidade é que também não jogue o De La Cruz lesionado. Então, não sei como é que o Felipe vai montar o time, né? Ele tem o Michael, se ele quiser colocar na ponta esquerda como opção ao Bruno Henrique, vai colocar o Gabriel na frente, a expectativa é essa. Então, assim, existem possibilidades ali. Não sei se ele coloca mais um volante. Poupado, não foi poupado recentemente? O Gabriel foi poupado. E muita gente questionou, mas o Bruno Henrique tá jogando e tem final. O Bruno Henrique tá suspenso da final, por isso que ele jogou o último jogo, então não teria o que fazer. Você vê como é que sobram os jogadores. 3 desfalques desse tamanho, e ainda sobram jogadores do Flamengo. Não, mas o Por isso que o Flamengo é enxuto. Hã? O técnico não falou isso? O Felipe deu uma declaração recente dizendo que o elenco do Flamengo, na visão dele, é um elenco enxuto. Acho que ele está se referindo já com as ausências que ele pegou, né? Ele não tem Cebolinha, ele não tem Pedro, ele não tem Luiz Araújo, ele não tem muitos jogadores à disposição para trabalhar que fazem o que tem na mão dele
não ser esse elenco todo que o Pascoal Sim, mas coloca. ó, os nomes, presta atenção no que a senhora falou. Cebolinha, Luiz Araújo E Pedro? Sim. certo? Não tem igual pra botar Só no nessa lugar. rodada, o Pedro E o pode Vinha, ser... muito bem lembrado. E o Matias Vinha. O 4. Não tem 3 que estão 2, mais um lesionado, que é o De La Cruz. E mais e dois suspensos, que é o Eric e o Bruno Henrique. O Eric Pulgar e o Bruno Henrique. Olha, são 7 desfalques. Sim. Escala o time do Flamengo com 7 desfalques, você vê o time do Flamengo que joga. Escala. Não, os 11 sim, eu acho que ele fala... Não é melhor do que o do Atlético. Para mim é muito melhor. O 11 Pra mim, do Flamengo Não não é é muito melhor do que o melhor. Atlético? Para gente? mim o 11 melhor Está do... jogando... Não, os que está jogando agora, os 11 aí, se botar o Plata e o Alcaraz, acabaram de chegar, ainda não renderam. Eu não vejo esses caras já num patamar de colocar eles como incomparável, como o Pascoal bota. Uma coisa é ser bom jogador, outra coisa é estar sobrando. Eles estão jogando melhor do que o Gustavo Scarpa, do que o Paulinho, do que o Hulk. Mas o Paulinho e o Hulk já estão há mais tempo lá, já estão mais tempo lá. O Daverson chegou agora também, está jogando um bolão. Para decisão tá taco a taco. Com os desfalques, o Flamengo perdeu força. A força do Flamengo é que vai jogar em casa, com a sua torcida, tem que fazer jus ao mando de campo, mas essa pressão, às vezes, joga contra. Você tem a obrigação de ter que ganhar o jogo dentro de casa para levar uma vantagem. Isso. Não é fácil. O time do Atlético Tá jogando no Flamengo. Joga esse momento. O Atlético está na final da Libertadores, isso dá uma leveza, dá uma confiança. Fica diferente para jogar. O Flamengo saiu de todas. Inclusive ficou mais distante do título brasileiro. Estava ganhando do Internacional. Se vence o jogo do Inter, né, dá aquela coisa, ganhou fora de casa. Estava ganhando até o finalzinho. Empatou de novo. Né, perde a chance de somar 3 pontos. Então, o momento do Atlético dá uma tranquilidade para ir para o jogo. Olha, a obrigação é do Flamengo. Isso conta numa decisão. O Flamengo em casa tem a obrigação de ganhar o jogo, tem que se tornar o favorito do jogo, mas os desfalques pesa, Pascoal. Peraí. Você já colocar que o Alcaraz e o Plata já são jogadores que não fazem falta o Bruno Henrique, não faz falta o Pedro, não faz falta o Cebolinha. Para você ver o tamanho do elenco do Flamengo, o tamanho da qualidade do Flamengo. Não, mas Se esses 7 titulares, você monta um baita time. 8 porque a gente não está contando aí o Carlinhos, que já jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu. Mas o Carlinhos... Não, mas não dá para jogar esses 8 como titulares, né? Hoje a gente vai jogar com Cebolinha, hoje a gente vai jogar com o Luiz Araújo, ou vai jogar com não sei quem, porque a gente fala assim, faltam 8 titulares? Não. Não, 8 titulares não. Mas é porque eu acho que é assim, Mauro, o Cebolinha era titular, Sim. o substituto era o Bruno Henrique. Não tem nenhum dos dois, você vai ter que ir para a terceira via. Sim. O Terceira via, quem é a terceira via? Michael? Michael, é ruim. Michael. É ruim. Deixa eu só falar uma coisa, Fala, Vamos pensar, esses caras já Ninguém estavam está falando fora. que é ruim, mas não é melhor do que o do Atlético. Pois é, esses caras já estavam fora há algum tempo, a não ser o Bruno Henrique, que estava jogando Bruno e não vai Henrique, estar. os destaques de agora são Pulgar, Bruno Henrique e De La Cruz. Para o Pulgar, o Galo tem um desfalque também, que é o Vera, que já jogou. E está jogando demais, vai fazer falta. Então, Não empatou. pode jogar porque Sai o Vera, jogou no Corinthians. Para o Bruno Henrique, ele não tem o Daverson, que também está jogando demais lá. Então, compensou. Ficou De La Cruz. Só que o Galo... Aí o De La Cruz. Pensando nesses 3. Que Tá, fazendo um numerou comparativo, 3. Aí o beleza. Daverson, não estou falando quem é melhor, quem é pior, mas Pulgar e Vera estão jogando bem ali. O Vera está fechando ali e o Pulgar fecha ali. Lá não tem o Daverson, que faz gol, e o Bruno Henrique, que é um atacante perigoso. Então, eu fiquei com o De La Cruz, entendeu? Já não está 3-1, como eu estava vendo, tá? Para mim, já está um cara só. E tem um agravante para o Flamengo. É que aí eu não sei como é que ele está, depois de 2 meses. O Zaratio vai estar à disposição. E o Bernard também. O Davis entrou e deu certo quando o Bernard machucou. Eu acho que está mais para ele colocar o Zaratio. Ao invés de jogar com Arana e... Como é que chama o outro menino? E Rubens. Ele ali do lado colocar o Zaratio. Agora, vamos ver. O Zaratio aguenta 90 minutos? Como é que é? Mas é um baita jogador. É um baita jogador. Então, assim, tá voltando de lesão e o Bernard também. Mas são 2 opções à disposição. Sim. Mas perde também, para o esquema do Milito, 2 caras muito bons. O Davis, que estava dando certo, e o Alan Franco ao lado do Vera. A gente viu como é que foi o jogo lá, o que eles jogaram na última partida aí.
E contra o River Plate na Argentina. Então. Vai no bolão. Só que o jogo é no Maracanã. É o jogo, assim, eu sempre acho isso, como quando tem 2 jogos, falei isso nas semifinais e quarta, seja o que for, com 2 jogos. Você tem que fazer a lição de casa, né? Por acaso, coincidiu do Cruzeiro não fazer a lição de casa aqui, mas foi lá e ganhou do Lanús. Mas aí Mas é exceção, estávamos falando, né? Exceção, e um time mais fraco que está lá embaixo da tabela da Argentina, etc e tal. No mais, a gente tem visto, quem não faz lição de casa sofre. Tem dificuldade. Sofre. Então, acho que o Flamengo vai ter dito isso para esse jogo. Daqui a pouco. Ainda temos uns minutinhos aqui. Tem que fazer eu quero antes entender o caminho, assim, para fazer essa lição de casa. Eu concordo, Pascoal, que tem que fazer a lição de casa. Mas qual que é a melhor escalação? Qual que é a melhor forma desse Flamengo jogar? Assim, quem deveria estar em campo? Poxa, pode botar o Léo de volante, que joga um bolão de primeiro volante. E aí bota o Fabrício na zaga junto com o Léo Pereira. Volta o Fabrício na zaga com o Léo Pereira e resolveu o problema no meio campo, um volante com extrema qualidade. Tá, mas aí você não tem o Dela Cruz. Aí tem o Arrascaeta, pai, deixa eu perguntar para a senhora, porque a gente Gerson e Arrascaeta. Vai ter Gerson e Arrascaeta. Ô, Arrascaeta tá bom. Não, vai ter o Alcaraz. Vai ter o Alcaraz e aí o Gerson recua um pouquinho. Vai jogar o Alcaraz com e tem o Arrascaeta, né? E o Arrascaeta. Aí, o Arrascaeta tá bom. O Arrascaeta é o meia. É o meia atacante. E tá legal? Porque nessa parte final do ano, sempre o Arrascaeta apresenta alguma deficiência física. E uma coisa, o Flamengo tem demonstrado, nos finais de jogos, uma queda vertiginosa no aspecto físico. Eu não sei por que isso está acontecendo. Não sei se é lado emocional, porque o emocional pesa nessa hora também. Contra o Internacional, foi nítido que fisicamente o time do Flamengo declinou, ou não? Não, é verdade. Eu estou falando alguma coisa que vocês não viram. E agora não tem mais nem, tá em tantas competições. Mas isso não é de hoje, não. Exatamente. Hã? Esse é um ponto que tem que ser olhado, porque entra treinador, sai treinador, muda calendário para menos jogos e isso não se resolve. Ainda teve uma queda, eu acho que o aspecto físico conta muito. Mas aí o Zimbra deu uma escalação interessante. Joga o Léo no meio campo, como o Gerson, Alcaraz e Arrascaeta. E na frente... Na frente Gabriel com Gabriel quem? E o Plata. Michael, Plata. Plata. Acho que o Plata ou o Michael. Eu começaria o jogo com o Michael. O que muda, Zinho, de um para o outro? Assim, começar com o Plata, começar com o Michael? O que você vê de mudança na postura e na possibilidade do Flamengo vencer essa partida em casa, né? Não, eu, na verdade, se você for pensar que você tem que fazer o resultado em casa, você podia abrir mão do Alcaraz começar o jogo e jogar com os dois, um em cada lado do campo. Perfeito. Michael de um lado, Plata do outro, Gabriel como centroavante, você tem Gerson e Léo Ortiz ali como primeiro e o segundo e o De La Cruz. O De La Cruz não, Arrascaeta. O Arrascaeta. Você vai ficar... O Arrascaeta. Desculpa, Arrascaeta, perdão. 4-2-3-1. Né? Você está muito ousado, né? Você vai... Agora o Michael vai voltar sem a bola para marcar, o Plata também. Estou falando um time bem ofensivo. Você poderia pensar nisso. Não acredito que ele vai começar assim. Deve guardar o Michael para o segundo tempo. Começa com o Plata. Assim, a característica são os jogadores do drible e da velocidade. Acho que o Plata é um pouquinho mais habilidoso. Né? O Michael é mais a velocidade. Né? Eu acho o Plata mais habilidoso, mais técnico. Tem saída para os dois lados. É canhoto, né? Canhoto é mais habilidoso. Canhotinho. A gente que é canhoto, né? É outra coisa. Canhoto é mais habilidoso, a ginga é diferente. Aquilo que o Pascoal falou, caminha diferente, anda diferente. Às vezes você pensa que ele tá mancando, mas não é que ele tá mancando. É o jeito dele andar. É a ginga. É o balanço, né? Você tem que ter o balanço. É a ginga. Então, assim, eu pensando assim pro jogo, acho que ele vai colocar ali o Alcaraz, pode o Alcaraz... Ora ser o segundo, o Gerson adianta mais. Sabe, eles ficar esse trio ali, o Léo Ortiz de primeiro volante e esses 3 meias. Alcaraz, Gerson e Arrascaeta com a velocidade do Plata e guarda o Michael para o segundo tempo. Acho que ele vai fazer isso. Eu também penso dessa forma. Mas eu começaria com o Michael. Para já ter a insinuância durante o primeiro tempo. Para jogar... O Michael pode jogar aberto pela ponta esquerda ou pela ponta direita. Ele tem essa possibilidade. Eu gosto do Plata mais aberto pela direita, se você quer saber. Sim. Por conta do pé esquerdo dele, que é bom. E ele sempre joga melhor quando ele vem da direita para dentro.
né? Das vezes que eu vi ele jogar pela esquerda, ele fica meio que amarrado pelo lado esquerdo. O Michael já não, nas duas ele vai bem. Acho até que ele gosta mais de jogar aberto pela esquerda, mas agora lá na Arábia estava jogando aberto pela direita, né? Com o JJ, ele né? jogou nas duas pontas, né? Ele chegou a jogar nas duas pontas. Eu começaria... A única alteração do meu time em relação a isso era tira o Plata, deixa o Plata no banco e começaria com o Michael, para dar um pouco de pressão. O lado esquerdo do Atlético Mineiro é um lado muito forte. Sim. É um lado muito forte e tem que ser Arana, muito bem cuidado. Paulinho, tem que ter muito cuidado desse lado esquerdo. E principalmente nas jogadas do Scarpa, né? Porque o Scarpa é um cara que vem com a bola aqui, dá aquele tapa para dentro e a primeira coisa que ele faz, ele vira lá no Arana. E aquele corredor está todo aberto. Então tem que ter... O Atlético tem ótimas jogadas. Sim. O Atlético tem um time bem estruturado, que começou bem, teve uma queda, agora voltou a jogar bem. E isso é que é interessante. O Atlético está voltando a jogar bem. É isso aí, nação rubro-negra. Eu tô chegando com tudo. Sabemos que a grande decisão está chegando a hora. Só que eu vou falar um pouquinho de Mercadão da Bola. Isso porque está saindo um monte de informações aí dando conta de que o Gabigol não irá permanecer no Flamengo e há índice de que Vitor Roque e Antony pode chegar no Mengão na próxima temporada. Tem situação também do Di Maria, né? Estão pipocando informações aí dizendo que o Di Maria quer jogar no futebol brasileiro. O Flamengo estaria interessado no jogador. Saiu uma informação também de que o Quinteiro do Racing poderia ser reforço rubro-negro para a próxima temporada. Então assim, galera, o mercado da bola do Flamengo já está pipocando para a próxima temporada. Sabemos que vamos enfrentar o Galo agora na grande final da Copa do Brasil. Só que a gente sabe como que os bastidores do Flamengo né? O Flamengo já está mirando a próxima temporada, mirando contratações. O que a gente está vendo nitidamente que o Flamengo precisa de um reserva para o Arrascaeta urgentemente. Urgentemente, o Gabigol, se não ficar, tem o Vitor Roque, tem o Antony, né, circulando aí no mercado, jogadores que estão embaixo na Europa. Então, assim, galera, eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essa possível chegada desses jogadores? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!